Então tá, bom dia. Vamos chegar junto aí que é melhor. Hoje são 24 de fevereiro, segunda-feira, 8 horas e 16 minutos. Fazer logo esse vídeo, bicho, tem um bocado de coisa pra fazer. Ontem meu time, rapaz, meu time aqui no Pará, sabe, o Paysandu Esporte Clube, sabe, Papão da Curuzu. Antigamente, rapaz, quando se falava em papão, se falava num bicho feroz, num bicho distópico, sabe, num bicho mitológico, certo? Papão. No filme é daquele cara, se falava do Baba Yaga, certo? É do John Wick, certo? Se falava do Baba Yaga e o Baba Yaga era traduzido, sabe, como é que era em inglês? Eu não sei, sei que o Baba Yaga em russo parece, sabe? Quer dizer esse bicho papão, tá certo? Então um bicho papão é um bicho mitológico. E quem pela primeira vez, sabe, disse que o Paysandu era o papão, aquele bicho que comia tudo. O papão é aquele que papa, sabe? Papar é comer, tá certo? E aquele que papa muito, papa tudo, tá certo? É o papão. Aí depois mudaram, rapaz, sabe, de um bicho aí mitológico, tipo Leviatã, que ninguém sabe como é, um bicho distópico aí, é mitológico, certo? Aí na cabeça de quem inventa, tá certo? É tipo uma hidra e não sei mais o que, tá certo? Aí inventaram, rapaz, transformaram o papão em lobo, tá certo? Mas pelo que eu sei, o lobo é um canino, sabe? Tem uma boca fina, uma boca bicuda, tá certo? E assim, sabe? Tem um intestino também limitado, tá certo? E assim, para mim o papão, a boca do papão é na barriga, tá certo? Para facilitar a ingestão, tá certo? Um bicho medonho, sabe? O papão da curuzu. E o pessoal inventou aí, chama agora o papão de lobo, sabe? Eu fico pensando assim, sabe? É igual um leão e um lobo, sabe? O leão é superior, rapaz, um leão de 400 quilos. O lobo chega o quê? A 100 quilos no máximo, sabe? Um lobão aí, tá certo? Mas não passa disso, tá certo? E assim ele vai sempre correr, tá certo? Ele vai ter que apelar pra astúcia, ou então vai chamar o bando, tá certo? Vai chamar o bando pra ajudar aí numa porrada com o leão, tá certo? O leão chama as leoas pra porrada e fica aquela guerra, tá certo? Mas assim, agora o bicho-papão seria aquele bicho medonho mitológico, eu prefiro acreditar no bicho-papão mitológico, tá certo? E o jogo ontem foi interessante porque já, sabe, nos acréscimos do segundo tempo, sabe, houve um acréscimo de 6 minutos, então o jogo iria a 51, sabe, e de repente, sabe, o Giovani, o meio de campo, sabe, do Paysandu, sabe, ali de frente à área, sabe, fora da área, sabe, arrisca um chute. Ele falou, rapaz, essa coisa que eu acho também que tem que ser assim, sabe. Hoje o futebol, o cara pega a bola, o atacante, sabe, a bola é enfiada para ele pega, recua de cabeça, não sei mais, joga, põe de volta, mas quando, rapaz, ele tem que fazer um esforço para matar no peito, sabe, dominar a bola na cabeça, sabe, e enfim, dar um ali, sabe, fazer um giro. Uma vez um filho que eu tenho aí, sabe, ele se revelou aí de três irmãos, sabe, o que mais teve jeito pro futebol lá na escola onde ele fez o ensino médio, sabe, ele desenvolveu futebol de salão e aprendeu um giro que faz o pivô. Eu joguei de pivô quando eu fui aí, sabe, de esportista, sabe, jogava futebol de salão. E eu não sabia, eu não sei, até hoje eu não sei, eu não sabia como fazer esse giro. Eu me limitava a amassar a bola, sabe, quando ela vinha, entendeu? Matar no peito, jogar no chão, tá certo? Mas ali, sabe, o giro, sabe, o giro que esse meu filho, sabe, fazia, e ele aprendeu a fazer ali nas aulas de educação física, ele treinou isso, tá certo? Rapaz, esse cara, eu fiquei surpreso, sabe, que um tempo aí eu descobri que ele estava indo para Tunaluso, sabe, fazer. Tunaluso é um terceiro time, um time de terceira entrância. A gente pode falar assim, tá certo? Tem o Paysandu, tem o Remo e tem a Tuna aqui em Belém do Pará, tá certo? Lá em Manaus era o Nacional Rio Negro e o São Raimundo, tá certo? No tempo que eu passei por lá. E esse cara, rapaz, a Tuna Luso, sabe? É um time aí de portugueses aí, sabe? Tem aí uma escolinha de. Eu tava vendo um vídeo, rapaz, de um cara, de um jogador do que foi aí, sabe? Um desportista. Chegou, ele é internacional, rapaz, o Giovanni, um paraense, sabe? Lá de Abaetetuba, uma cidade aqui, sabe? Esse cara aprendeu, entrou numa escolinha, não sei, eu acho que ele foi da Tuna também, sabe? Aprendeu aí, sabe? E foi pra seleção brasileira, rapaz, sabe? E foi elogiado por Pelé, tá certo? Aí, só que o tempo dele esgotou, tá certo? Ele teve tempo de fama. Me parece que ele passou pelo Barcelona, não sei se ele passou pelo Real Madrid, eu não sei. Mas ele incursionou ali pela Espanha, do Barcelona, eu sei que ele, sabe, eu sei que ele jogou, tá certo? E assim, mas era um cara diferente, diferenciado, tá certo? O Giovanni, tá certo?
E esse meu filho aí, sabe, ele empacou. Faltou apoio, tá certo? Vai ver, tá certo? E outras coisas mais aí. Mas ele sabia girar, rapaz. E esse Giovanni, sabe, ele declarou isso, sabe, que quando o cara jogou a bola, sabe, na direção, ou foi um rebote, tá certo? Que ele pegou, tá certo? Ele dominou a bola, sabe? Ao invés de recuar para alguém que estivesse de sua frente, ele estava de costa pro gol. Ele pegou, resolveu, sabe, girar, tá certo? E procurar um espaço ali e chutou, rapaz, sem muita pretensão e sem muita força. A sorte dele, sabe, do clube, sabe, da torcida e a minha, sabe, que eu fiquei com a minha alma aliviada, foi que a bola bateu na costa, sabe, de um jogador do adversário do Remo, sabe, e tirou o goleiro da jogada. O goleiro correu para a esquerda e a bola entrou na direita e empatou 1-1. Porra, aí foi alívio total. E aqui na minha rua, eu moro aqui na perifa, certo? Tem muitas ruas, tá certo? A minha rua é uma rua famosa, tá certo? Ela vem lá de cima, aliás, se bem que todas vêm lá de cima, mas a minha vem com um peso, rapaz, com o nome de Francisco Caldeira Castelo Branco, que foi um militar aí que fundou Belém, rapaz, sabe? Não sei qual era o posto dele, sabe, na hierarquia militar portuguesa, tá certo? Mas era um comandante aí, sabe? Ele veio numa expedição, sabe? Numa expedição portuguesa aí liderando, mas era o cara das armas. E eles fundaram um forte aí, sabe? Um forte militar, sabe? Uma fortificação militar, tá certo? E em 1616, tá certo? Porra, em 12 de janeiro de 1616. E foi chamado de Forte Presépio, me parece, num primeiro momento, ou Feliz Lusitânia, ou qualquer coisa assim, tá certo? E eu só sei que esse Francisco Caldeira Castelo Branco, ele foi aí homenageado com uma rua aqui na região de São Brás, aí, Guamá, tá certo? E justamente a rua, sabe? E então tem ali a 3 de maio, tem a 14 de abril, tá certo? Não sei mais o quê. Mas é aqui na minha rua, rapaz. Ontem o pessoal tava desfilando, rapaz, animado aqui, sabe? Fazendo aí bloco. Eu acho até que poderia fazer uma pista, assim, sabe? De carnaval por aqui, de blocos aqui, sabe? Na minha rua. E de frente à minha casa. De frente à minha casa também me parece, eu só ouvi o som, rapaz, sabe? Os caras estavam fazendo um culto evangélico, vê se pode. A minha casa tem um portão largo, tá certo? E ali, sabe? Tem um bico de luz bem em cima. Aí os caras vieram, rapaz, colocaram uma caixa de som ali, queriam fazer ali, sabe? Aí, sabe? Um culto religioso, tá certo? Só que do lado de lá, rapaz, tinha uma família ali, rapaz, que é churrasqueira que só, rapaz, sabe? Gosta de comer churrasco e beber cerveja, sabe? Aí já coloco logo ali a caixa de som e eu acho que o culto ficou prejudicado. Mas é assim, tu fala essas coisas aí pra documentar, tá certo? Então, é o que eu tô dizendo, tá certo? Porra, bicho. E eu falava que hoje é segunda-feira, sabe? Segunda-feira é dia de peleja, eu tenho um bocado de coisa para fazer, foi isso, foi por isso que eu puxei esses assuntos aí que não tem nada a ver. Tá certo? Porra. Eu falei ontem do Midas Marçal, tá certo? Poderia ser o título de um vídeo aí, tá certo? Eu tenho aqui no meu ainda, aqui um texto falando do Midas, porque assim, rapaz, tem essa história do dinheiro no mundo, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Deixa eu me ver que eu possa, antes que eu vá para outra direção. Mas deixa eu me ver então essa história do Midas Massal. Deixa eu dar bom dia então para a Guma, certo? Para não sair da frente dela com mal educação. Ela fica me olhando, me provocando. Então tá bom, bom dia Guma, prazer, tá certo? Bom dia. Hoje é segunda-feira, tá certo? Depois a gente se fala, tá certo? Se a gente não se falar, a gente se fala amanhã, tá bom? Tá, tchau, valeu. Deixa eu ir ali, tá? E deixa eu me ver aqui, sabe? Ingressar aqui, sabe, no meu Smart, não, no meu Note. Aqui tem a história do Midas, tá certo? Deixa eu pegar aqui o que eu quero falar, acho que eu vou falar logo do dinheiro, tá certo? Aí aqui diz que o Midas é um personagem. Quando fala em personagem, a gente está no mundo ali, sabe, no mundo ali, sabe, dos historiadores, no mundo dos poetas, tá certo? Teve um poeta aí, rapaz, que escreveu a Odisseia, o Odisseu, tá certo? O nome dele do cara não vem, rapaz, tá certo? Mas assim, e esse cara era um poeta, tá certo? Era um cara. Essa história de poesia, a poesia vem primeiro antes do escrito, porque foi assim, tá certo? Quando o ser humano começou a falar, tá certo? Então ele falava, tá certo? A escrita veio depois, tá certo? E ali na escrita, na montagem do texto, tá certo? Nascia um texto assim, com rima ou qualquer coisa assim, e o pessoal chamava de poemática, tá certo? Essa arte aí de escrever, sabe? De escrever oralmente, tá certo? De falar, aí, sabe? Textualmente, tá certo? E nasceu então a poesia. Como é que chamava o cara? Ele escreveu o Ulisses, não é Ulisses que eu queria falar, a Odisseia, tá certo? E
Mas assim, então quando assim os gregos ali também tinha aquela história da comunidade, sabe, às vezes assim para fazer celebração no entorno da fogueira, assim a família ali reunida, tá certo? E ali, sabe, os filhos ali, sabe, a prole de um ali de um casal ali, tá certo? Em torno da fogueira, na caverna, tá certo? Ou às vezes até ali, sabe, um clã ali, sabe, reunido também e faziam encenações, tá certo? Davam isso para celebrar caçadas, rituais rituais de preparação do chão, sabe, para fazer o cultivo de algum produto, sabe, etc e tal, uma caçada, já falei, tá certo? E enfim. E eles ali sentavam no entorno da fogueira, vai ver que bebia alguma coisa, fumava alguma coisa, tá certo? E ali se perdiam e tinha alguém que falava e contava a história, os mais velhos ficavam ali, sabe, reproduzindo a história da família, como tudo aconteceu, falava, sabe, dos parentes antigos, sabe, aquela coisa toda, tá certo? E muitas vezes, sabe, quando se conta uma história, a gente aumenta, tá certo? A história nunca é. A história, ela é sempre alterada, adulterada, tá certo? E muitas vezes se coloca personagens numa história, que isso aqui nem existia, tá certo? Se coloca um animal, sabe? Ou um evento aí, sabe? Enfim, se coloca uma entidade aí superior na história, aquela coisa toda. E a gente vai chamando a essas coisas aí, são máscaras, tá certo? Chega uma pessoa ali que vai ali, sabe, contar a história, ou outra que vem para ajudar a fazer aquela representação, e ele vai usando máscaras. O grego usava esse sistema aí, sabe, de usar máscaras aí para ter a variedade de personagens, tá certo? E persona, justamente, em grego, quer dizer máscara. Então a mitologia, sabe, é uma história, são histórias contadas, são contações sabe, de história, de eventos, sabe, enfim. E aí, sabe, de muitos personagens, tá certo? E aí, sabe, e isso aí pode aí, então, virar aí uma encenação, tá certo? E ali os personagens vão aparecendo. Isso usava máscara naquele tempo, tá certo? E a mitologia possibilitava a mitologia, essa história das personalidades, sabe, que são criadas, sabe, assim. Então, ficou aquela coisa que se chamou de mitologia, certo? Os mitos, tá certo? E na mitologia grega, então, o Midas foi um personagem, tá certo? Ele foi um rei, era um cara ele conseguiu aí varar, tá certo? Sair para porrada com parentes aí, tá certo? Se tornou aí importante no grupo dele, familiar, certo? Varou também ali no grupo da clã, tá certo? Do clã, certo? E aí, sabe, não sei se ele impôs na tribo também, para ser aí rei, certo? Deveria ter uma população um pouco maior, tá certo? Então a gente vai falar de tribo ou de tribos, tá certo? E esse cara tinha uma região chamada Frígia, tá certo? Eu já falei que fica ali uma região, a Frígia, uma região ali, tá aqui o mapa, tá certo? Uma região centro-oeste da antiga Ásia Menor, tá certo? Que é hoje, na época era conhecido como Anatólia, tá certo? E eu acho que era, no tempo antigo, que era chamado de Anatólia. E mas é ali para aquelas bandas da Turquia, tá certo? Ali do outro lado do Mediterrâneo. É banhada pelo Mar Negro, já falei isso ontem. E assim, sabe, a Turquia, aqui a Turquia, o que é que fala da Turquia? Nome oficial da República da Turquia, país transcontinental, ou seja, está na Ásia e está na Europa, com a maior parte do seu território localizado na Ásia Ocidental e uma parte menor na Europa, estendendo-se pela península da Anatólia e pela Trácia Oriental na região dos Balcãs, tá certo? Os Balcãs é aquela região central da Europa, eu acho. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que tinha esse negócio aí, e tinha esse cara aí, agora, sabe, é difícil saber se ele foi, assim, um personagem, tá certo? Um ser mitológico, certo? Um ser de lembrança, um ser criado, ou se de fato ele existiu. Ele pode ter existido e depois se inventou aí, sabe, um bocado de histórias aí, sabe, ao redor dele. Mas o fato foi que ele foi um cara importante, sabe? Era rei da Frígia. Frígia, e eu já falei que Frígia era uma região, tá certo? E lá na Frígia foi justamente o lugar onde o dinheiro se desenvolveu. Rapaz, eu não sei então por que eu falei do Midas, onde. Então tem tudo a ver. Quando se vê aí essa pesquisa onde surgiu o dinheiro, se vai dizer que foi para a banda da Frígia, tá certo? E por acaso o Midas era o rei da Frígia, tá certo? Então tem tudo a ver. Rapaz, é questão do comércio, rapaz. Sabe, esse povo aí que estava ali no Mediterrâneo, sabe? Tinha uns fenícios ali, sabe, no Mediterrâneo, onde hoje é o Líbano, sabe? E tinha um bocado de cidades antigas ali, sabe? Onde hoje é o Líbano. E o pessoal descia dali, rapaz, ia para cima, ia para baixo ali no Mediterrâneo, sabe? Ia para a esquerda, para a direita, ia para frente.
E ali, sabe, levando os excedentes da produção e do trabalho, sabe, para trocar, tá certo? Ou então se faz, sim, se fazia, se foi ali fazendo, desenvolvendo indústrias com barro, sabe, indústrias com a madeira e aquela coisa toda, tá certo? E se foi ali tornando complexas as relações de tráfico, de comércio, tá certo? A palavra tráfico hoje ela é maculada aí, sabe, negativamente, por estar ligada a questões aí de crime, mas o tráfico significa isso, sabe? O tráfico quer dizer o movimento de troca, tá certo? Que num tempo aí, sabe, era de produto por produto, sabe, no sentido de não haver interesse econômico, aí depois disso passa a ter interesse econômico, tá certo? Pessoas vão despertando aí, vão querendo poder, tá certo? Vão querendo acumular forças, e para isso precisavam pagar outros aí, tá certo? Para fazer essa força ao redor de si, tá certo? Numa porrada na família, numa porrada no clã ou numa porrada na tribo, era preciso ter meios subsidiários, rapaz, inclusive armas, tá certo? Facas, espadas, lanças, flechas, essas coisas todas. Quando eu falo essas coisas, eu penso em dois ou três filmes que eu assisti sobre o Gengis Khan, tá certo? Que conta ali aquelas histórias ali, sabe, na Mongólia, ali naqueles campos ali da Mongólia, que tem um nome que agora não vem. Mas assim, sabe, onde ele foi um cara fumado, nasceu numa família, sabe, dentro de um clã, sabe, dentro de uma tribo e não sei mais o que, não sei mais o que. Então é assim que a coisa vai, tá certo? E eu gosto de pensar dessa maneira, tá certo? E assim, as instituições humanas, inclusive o comércio, sabe, o comércio, o dinheiro, tá certo? São instituições que vão criando aí, sabe, para dar conta da complexidade das relações, tá certo? E das invenções, tá certo? Porra. Eu fico olhando, rapaz, tem um cara aí, o Márcio Santos, sabe? Ontem eu vi, rapaz, um vídeo dele assim com uma lontra, sabe? Eu acho que é o ariranha, como a gente também chama, me parece, para lontra, eu não sei, precisa ver isso aí. Era no Rio, ali no Curuá, tá certo? Ou num braço do Curuá, não necessariamente no Curuá, tá certo? Mas havia assim um pedral, umas pedras imensas, sabe aí, sabe, de mais de toneladas, tá certo? Uma montada em cima da outra. E ali na água, sabe, dentro, ali, sabe, entre pedras, sabe, havia uma figura. Aí o cara, sabe, o Márcio Santos pega a câmera, sabe, e vai aproximando, aproximando, e lá vê, rapaz, um animal, sabe, um animal ali, sabe, comedor de peixe, sabe, que fica a vida ali naquele pedral ali, rapaz, sabe, comendo peixe, sabe, ali no pedral comendo peixe, ali no pedral comendo peixe, sabe, aí por algum motivo de vez em quando ele cai fora, espirra fora, vai para outra área, aquela coisa toda, mas a vida dele é comer peixe dentro d'água, tá certo, bicho, vida escrota é essa. O ser humano não, rapaz, sabe, foi variando, sabe, foi aí, sabe, despertando inteligência, tá certo, e desenvolvendo a imaginação, tá certo, e criando, certo? Desenvolvendo a capacidade de improvisação para situações, criando ferramentas e aquela coisa toda, tá certo. Aí de repente a gente pega, rapaz, ali os fenícios aí falando da cultura ocidental, tá certo? Aquele pessoal ali, rapaz, sabe, ali onde é hoje o Líbano, sabe? E sabe, traficando para cima e para baixo, sabe, andando de barco, aquela coisa toda. Em geral, o grande comerciante, para poder proteger seus negócios, ele criava ali um grupo ali, sabe, de milicianos ali, sabe, para defender, rapaz, sabe, para defender ali, sabe, os seus bens ali, sabe, a sua propriedade, de assaltantes, sabe, de piratas ali no Mediterrâneo, tá certo? E daí, sabe, se vai desenvolvendo então essa necessidade de o cidadão, sabe, dispor de forças auxiliares para exercitar a força física, a força da violência, tá certo? Porque é assim que a coisa vai, tá certo? Assim, esse cara, quando fala aí quando eu ligo o Midas com o Marçal e Marçal com o Midas, com certeza o Midas foi um cara violento, rapaz, sabe? Ele foi rei, certo? Provavelmente tinha um exército. Esse Marçal, tá certo? É um cara aí, um cara violento, tá certo? Ele começou aí, ele botou a cara dele de fora, igual aquela lontra, ou aquela arirane que mostrou a cara pro Márcio Santos, sabe, ali entre as pedras. Esse cara, esse Marçal, mostrou a cara dele aí, rapaz, no meio do crime, tá certo? O cara foi processado, ele só não puxou cana porque, sabe, ele foi processado. Tinha só 18 anos, tá certo? E quando se começou aí, sabe, a conferir o tempo aí de perseguição, criminal, tá certo? O tempo encurtou, ele foi beneficiado por isso. Mas o cara foi condenado, rapaz, ele só não puxou cana,
tá certo? Porque houve aí, sabe, aí houve o efeito aí de um instituto jurídico chamado prescrição, tá certo? E dessa forma ele, sabe, não puxou cana. Mas ele é um cara que é condenado, rapaz, condenado por crime. Então ele começou a vida dele enveredando no crime. E do crime ele não saiu, rapaz, sabe? Ele acabou de ser processado pela Justiça Eleitoral praticando crime. Esse cara, rapaz, fraudou documento e fraudar documento e usar documento, sabe? Falso, sabe? É crime. Esse cara, logo mais aí, sabe? Eu acho que ele vai aí. Eu não sei se a incursão vai ser pela Justiça Comum ou pela própria Justiça Eleitoral, tá certo? Mas esse cara vai puxar cana, rapaz, sabe? Brevemente. Ele já está inelegível, esse Marçal aí. Então, assim, o ser humano, quando ele vai se pondo no mundo, ele não se põe no mundo santo, rapaz, sabe? O ser humano não é santo. Tá certo? Não é, bicho, tá certo? Porra, o pessoal descobriu aí, sabe, que tem 7 pecados capitais, 7 fraquezas humanas, tá certo? Aí, sabe, o ser humano é um ser fraco, um ser de fraquezas, e por isso, para enfrentar, sabe, essas fraquezas, se cria um sistema ético para compensar, tá certo, que essas pessoas aí, sabe, que são dadas às fraquezas e muitas vezes procuram exercitar o poder dessas fraquezas para se colocarem no mundo, tá certo, e tirarem vantagens. Aí surge a sociedade, sabe, que não quer, sabe, se guiar aí, sabe, pelas fraquezas humanas e cria um sistema ético, tá certo, que evolui para um sistema legal, tá certo, que evolui para um sistema penal, tá certo? E se passa então aí, sabe, a vigiar, sabe, esses caras que gostam aí, sabe, de se manter na senda do crime para tirar vantagens, tá certo? E aí controlar essa situação, tá certo? E aí nasce, sabe, aí o sistema, sabe, o sistema aí de punição, sabe? Porra, é foda. E esse cara, rapaz, sabe, esse Marçal aí, quando eu falei do Midas, foi por isso assim que eu falei. Então veja que essa coisa de atrair, sabe, de atrair. Eu já vou sair daqui do Midas, tá certo? Que eu quero pegar aqui a teoria do dinheiro, tá certo? Bem aqui assim, eu fiz uma busca aí, tá certo? Aí aparece, a primeira coisa que aparece é uma figura aí chamada Gentil. Deve ser Rubem Gentil. Eu não sei o Rubem de onde ele é, tá certo? Mas o Rubem Gentil, ou Gentil, ele escreveu, produziu um texto chamado Teoria do Dinheiro em Marx, certo? Ele resume a teoria do dinheiro elaborada por Marx em Um Capital e para a crítica da economia política, analisando temas como a teoria do valor e do dinheiro. Aí é bom te ler essas coisas assim, porque a gente vai vendo aí, certo? Para eu conhecer o Marx, vou ter que ler o Capital. Para eu conhecer o Marx, vou ter que ler para a crítica, para a crítica da economia política, tá certo? Aí aqui vem um outro link aí, sabe? Falando da teoria do dinheiro em Marx, precisão o quê, rapaz? Não sei, aqui não consigo ler. Os objetivos do texto: apresentar a teoria do dinheiro do Marx, partindo do entendimento de que a natureza do dinheiro está diretamente ligada à sua capacidade de possuir valor intrínseco, certo? O dinheiro, rapaz, sabe? Veja que nós temos aí uma diferença entre dólar, certo, e real, tá certo? Essa é a história do valor intrínseco que a moeda, sabe, adquire, tá certo? O dólar é dos poderosos estadunidenses, tá certo? Aí tem todo aqui, sabe, um texto aí sobre como surgiu o dinheiro. Aí eu já vou saindo daqui rapidinho, mas veja que o que eu estou aproveitando aqui é que o Marx escreveu essa história, tá certo? Tá aqui o Marx, o barbudo aí. Eu falei ontem, sabe, correndo o risco de ser apedrejado, que o Marx não é saxão. Eu não sei se eu falei anglo-saxão. Ele não é saxão, ele não é germânico, certo? Germânico germânico de sangue, tá certo? A genética dele não sabe? A genética dele é semítica, certo? É hebraica, entendeu? É judia, Marx, certo? Que vem da mãe dele, rapaz. Eu não sei se o pai dele sabe de onde. Depois eu vejo isso aí, tá certo? Mas é assim. Aqui, sabe, falando desse livro aqui, A Teoria do Dinheiro em Marx, tá certo? Diz aqui assim, tá certo? Quem escreve é a Sofia Manzano. A Sofia Manzano é uma militante do PCdoB, tá certo? Prefácio do livro homônimo de Isaac Litt Rubin. Veja, então, o nome do cara é Isaac Litt Rubin. Eu falei ali, é gentil, e não era, tá certo? Deve ser outra coisa ali. Quanto mais se diz, aqui é a Sofia Manzano falando, certo? Quanto mais se desenvolve o modo de produção capitalista e alcança todos os espaços, eu estou imaginando aqui, tá certo? Ali o pré-capitalismo ali no Mediterrâneo, tá certo?
Então é mais ou menos isso que ela vai, para onde ela vai. Sabe? Quanto mais se desenvolve o modo de produção capitalista e alcança todos os espaços, ocupa todo o tempo e determina toda a existência humana ou não, mais enigmática parece ser a compreensão do seu verdadeiro modo de funcionamento. Mais enigmática parece ser a compreensão do seu verdadeiro modo de funcionamento. Então veja que está falando aqui do funcionamento, do modo de produção capitalista, tá certo? Mas adiante aí vai falar, eu já vou tirar Manzano daqui, tá certo? Que eu não quero aprofundar essas questões. Mas assim, tem aí uma tal de escola austríaca, sabe? Que essa escola, sabe, ela se plantou ali, sabe, para enfrentar o Marx, sabe? Ela é do tempo do Marx, depois eu vejo essa história aí da escola austríaca, tá certo? Mas ela estava no século XIX, e o Marx é um cara do século XIX, tá certo? E justamente essa escola austríaca, sabe, ela se preocupou com o funcionamento do sistema de produção capitalista para enfrentar as ideias do Marx, tá certo? Já vou saindo daqui, sabe, chutando a bunda da Manzano, tá certo? Aqui tem a teoria do dinheiro, em Marx, uma análise crítica do livro de Rubin. E aí que está o Gentil Corazza, não sei, Gentil Corazza, quem é o cara? Economista e professor titular da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá certo? Vou pegar aqui só um pedacinho aqui. O objetivo do texto, diz o Gentil, certo? É fazer uma análise crítica do livro de Rubin, do Isaac Rubin, né? Teoria do Dinheiro em Marx, certo? Recentemente publicado no Brasil. Trata-se de uma obra inacabada, escrita entre 1926 e 1928, mas só veio a público em 2011, tá certo? O livro de Rubin resume a teoria do dinheiro elaborada por Marx em O Capital e em Para a Crítica da Economia Política, analisando temas como a teoria do valor e do dinheiro, a necessidade e a origem do dinheiro, o dinheiro e o trabalho social abstrato, bem como as contradições entre as funções básicas do dinheiro, como medida de valor, como meio de circulação e como tesouro. O problema está aqui, bicho, o entesouramento, rapaz, sabe? Porra, uma primeira leitura do texto permite afirmar que, mesmo abordando elementos essenciais da teoria do dinheiro em Marx, trata-se de um resumo limitado e incompleto, e eu já fico por aqui, tá, porque só estou lançando aí provocações. Mas veja que entre entre as funções básicas, sabe, do dinheiro, tem essa história do entesouramento, tá certo? Da acumulação, sabe? Do pessoal aí, rapaz, sabe, esse pessoal que se dando a acumular dinheiro, acumular dinheiro. Outro dia aquele Gustavo Lima, rapaz, tava lá, sabe, do outro lado, lá para a banda das Ilhas Gregas, sabe, numa ilha que eu não vou lembrar o nome agora, sabe, num iate, sabe, de 1 bilhão, acho que 1 bilhão de reais, 1 bilhão é muito dinheiro, bicho, 1 bilhão de reais, olha, para esse pode. E apareceu por lá, rapaz, um magistrado, rapaz, sabe, diz que foi para lá, pegou um avião, foi para a Itália, estava na Itália, e de lá foi bater lá com o Gustavo Lima, ver se pode, tá certo? Um cara que é bolsonarista, sabe? Um magistrado bolsonarista declarado e um cara poderoso. Eu não vou falar o nome dele agora porque não interessa, eu não quero falar também. Já vou saindo aqui, sabe, desse texto aqui do Corazza, certo? E já estou aqui aí, sabe, vendo uma outra questão, tá certo? Mas antes de ir para essa outra questão, quando já são 27 minutos de vídeo, sabe, e vai pifar, então deixa eu aproveitar para fechar essa questão aqui, sabe, que eu comecei e não terminei. Que essa história, sabe, da lei que trata da colaboração premiada, tá certo? Colaboração premiada é um péssimo título, sabe, para isso, tá certo? Então hoje, sabe, a figura do cara que é chamado de colaborador se confunde com a figura da testemunha, tá certo? Se espera do colaborador, sabe, que ele, como ele praticou o crime, tá certo? Que ele dê as provas, tá certo, de que o crime foi praticado, tá certo? E ali, sabe, que outras pessoas foram envolvidas, tá certo? E ali se tire proveito disso. E por conta dessa caguetagem, sabe, dessa confissão que o cara faz, sabe, de que ele praticou o crime, tá certo? Porque o objetivo da colaboração desse cara aí é para sabe, clarear o crime, mas ao mesmo tempo, sabe, ele faz isso, sabe, ele cagueta para, sabe, se livrar. Foi o que aconteceu, sabe, com Joaquim Silvério dos Reis. Essa história aí, sabe, hoje, modernamente, a gente chama de colaboração premiada, tecnicamente de colaboração premiada, esse comportamento, sabe, ou esse direito que tem aí um criminoso, sabe, de dar uma aliviada na sua situação, sabe, confessando o crime, dar dicas aí, sabe, de que a coisa aconteceu desse modo, tá certo? Só pode ser colaborador um criminoso, tá certo? Ou um cara de conduta criminal, tá certo? E eu paro por aqui, já vou ficando, tá certo? Vou saindo. Deixa eu falar aqui do Tiradentes, tá certo?
O Tiradentes. Primeiro, deixa eu falar aqui da derrama, tá certo? No Brasil colônia, tá certo? No Brasil colônia, o que é o Brasil colônia? O período no qual o atual território brasileiro estava submetido ao jugo colonial do Reino de Portugal. O Brasil, as terras aqui brasileiras pertenciam aos portugueses, tá certo? Quando já são 29 minutos, dá para avançar mais um pouco, tá certo? E então o Brasil colônia era isso, tá certo? Portugal lá do outro lado, ali sabe, ali na Europa, tá certo? E o Brasil aqui sabe, na América, tá certo? Aí depois disso aí, sabe, os ingleses, não foi o Bonaparte, certo? Foi para cima do rei de Portugal ali. Portugal ali, sabe, sempre foi um reino vassalo dos ingleses, tá certo? E a França estava em guerra contra a Inglaterra, tá certo? Os ingleses a França estava em guerra contra a Inglaterra e a Portugal era, sabe, vassalo da Inglaterra. Aí os franceses vieram para cima de Portugal e o rei, ó, pegou um barco, sabe, se mandou de lá para cá, veio para a colônia, tá certo? Então era isso aí, tá certo? Então, no Brasil colônia, nesse tempo aí, tá certo? Que tempo foi isso aí? Aí foi no século XVI ao início do século XIX, tá certo? O período aí de Brasil colônia, tá certo? Ali, sabe, em 1500, desde quando foi descoberto, até ali, sabe, o começo do século XIX, 1900 e tal, tá certo? A derrama era um dispositivo fiscal, tá certo? É um instituto fiscal. Fiscal, quando fala aqui de fiscal, falar de fisco, fisco é a questão de imposto, tributo, tá certo? Era um dispositivo tributário aplicado na capitania de Minas Gerais, tá certo? Era só lá que tinha essa história de derrama, tá certo? A partir de 1751, por Pedro da Silva Mota, tá certo? Esse cara lá, tá certo? O capitão de lá, da capitania de Minas Gerais, tá certo? O Pedro de Mota e Silva inventa uma tal de derrama, tá certo? E quem reinava Portugal na época era Dom José I, a fim de assegurar o piso de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. O piso aqui, sabe, sabe, o piso ali, sabe, uma quantidade mínima, né, de 100 arrobas, tá certo? Anuais na arrecadação do quinto. O que era o quinto? O quinto era um imposto cobrado pela coroa, tá certo? Pela coroa de Portugal e as casas de contratação sobre o ouro encontrado em suas colônias, nomeadamente o Brasil, tá certo? Então começava a partir de 100 arrobas, tá certo? Ou aí tinha que pagar anualmente 100 arrobas, tá certo? De ouro, sabe? A título de imposto sobre os produtos minerais encontrados no Brasil, tá certo? Então havia essa história aí da derrama, tá certo? O quinto era a retenção de 20% do ouro em pó em folhetas ou pepitas que eram direcionadas diretamente à coroa portuguesa, tá certo? O quinto 20%, o quinto de 100, um quinto de 100, 20%, tá certo? Portugal, desde 1711, passou a exigir altas taxas das mineradoras. Anos depois foi criada a Intendência de Minas Gerais, tá certo? E o pagamento do quinto foi estabelecido pela Fazenda Real, tá certo? Foram criadas casas de fundição, certo? E havia uma cota mínima, sabe, para assegurar o quinto, 100 arrobas, tá certo? E, enfim, tá certo? E a coisa vai por aí. Eu vejo essa encrenca aí, essa questão lá em Minas Gerais, tá certo? Porra, tá certo? E por lá vai acontecer uma problemática envolvendo aí, sabe, uns caras aí, uns conspiradores aí, tá certo? Que foi justamente aí essa questão aí do. Eu já estou com 33 minutos de vídeo, vou deixar essa história da derrama para lá e vou dizendo aqui, rapaz, espero que o vídeo não seja cortado. Meu nome é Ernest, sou o Caboclo Falador, quem fala muito dá bom dia cavalo, estou dando bom dia nesta segunda-feira, bom dia.